Mette-Marit da Noruega explica a sua relação com Jeffrey Epstein. A 20 de março de 2026, a princesa herdeira Mette-Marit contou a sua versão da história ao povo norueguês, numa entrevista televisiva sobre a sua relação com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. Durante a entrevista de 20 minutos, a nora do rei da Noruega discutiu o caso em pormenor. Assim, os príncipes herdeiros receberam a emissora pública NRK na sua residência, horas depois do adiamento do julgamento de Marius Borg para a leitura da sentença. A princesa herdeira Mette-Marit, de 52 anos, aceitou responder às perguntas do jornalista Peter Oli-Oug para apresentar a sua versão dos factos sobre o seu envolvimento no caso Epstein. Em 2019, quando o bilionário norte-americano tirou a própria vida antes do julgamento, Mette-Marit admitiu ter tido contacto com ele. Na altura, a nora do rei da Noruega desvalorizou a natureza da relação. Desde então, tem pedido desculpas repetidamente, afirmando que confiou em Jeffrey Epstein de forma ingênua e cega. Os especialistas em gestão de crises passaram semanas a analisar as hipóteses de Mette-Marit da Noruega recuperar a confiança dos noruegueses, depois de o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América ter divulgado documentos que revelavam uma estreita amizade entre ela e Jeffrey Epstein, mesmo depois da condenação do financeiro por tráfico sexual de menores. Agora a estratégia escolhida pela Casa Real norueguesa é conhecida. Assim que o processo contra Marius Borg estava pronto para a sentença, Mette-Marit recebeu os jornalistas da estação pública NRK na sua casa em Skaugum para explicar o extenso contacto que manteve com o criminoso sexual condenado entre 2011 e 2014. A princesa herdeira Mette-Marit sofre de uma doença respiratória degenerativa e tem uma saúde frágil. Em 2018, foi-lhe diagnosticada fibrose pulmonar crónica e a doença agravou-se ao longo do último ano, obrigando-a a considerar um transplante pulmonar. Por esse motivo, a princesa herdeira optou por se afastar da vida pública nas últimas semanas, também para escapar à pressão dos média, enquanto o seu filho mais velho, Marius Borg-Oebi, era julgado por violação. O julgamento do filho, fruto de uma relação anterior ao seu casamento com o príncipe herdeiro Haakon, terminou a 19 de março, no mesmo dia em que a entrevista foi gravada. Este julgamento de 7 semanas captou toda a atenção dos média na Noruega e Mette-Marit preferiu manter-se longe dos holofotes durante este período. O procurador solicitou uma pena de prisão de 7 anos e 7 meses para Marius, caso seja considerado culpado das 39 acusações contra ele. O veredicto será proferido em junho. Sou mãe de um jovem que passou por um momento muito difícil, reiterou Mette-Marit nesta entrevista. Além disso, a minha saúde exige muito repouso e deteriorou-se um pouco. Passaram 7 semanas desde que o mundo descobriu a verdadeira natureza da amizade entre Mette-Marit e o bilionário norte-americano Jeffrey Epstein, após a divulgação de milhões de documentos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Mette-Marit é mencionada mais de 1000 vezes nestes documentos, sobretudo em trocas de e-mails. As datas destas trocas entre 2011 e 2014 indicam que mantiveram contacto por períodos mais longos do que ela alegava nos últimos anos. Mette-Marit também se hospedou na casa de Epstein, na Flórida, com uma amiga. Encontraram-se diversas vezes em Nova Iorque e na Noruega. Numa entrevista de aproximadamente 20 minutos, a princesa herdeira Mette-Marit, vestida de preto, respondeu às perguntas do jornalista. O seu marido, o príncipe herdeiro Haakon, filho do rei Harald V e futuro rei da Noruega, estava sentado ao seu lado.
A presença do futuro rei põe fim aos rumores de que Haakon e Mette-Marit estariam a passar por um período difícil no seu casamento. Estamos juntos há mais de 25 anos e, felizmente, construímos uma relação forte que nos permite permanecer unidos. O casamento é para os bons e os maus momentos, enfatizou o príncipe herdeiro Haakon, pondo fim aos rumores. Pesquisas recentes mostram que o público prefere que Mette-Marit não se torne rainha quando Haakon ascender ao trono. Mette-Marit respondeu a isto dizendo: tenho muita fé na importância da monarquia na Noruega e acredito firmemente que a confiança é um dos valores mais importantes da nossa sociedade. Espero sinceramente que com o tempo isso não corroa a confiança nesta instituição. Isso seria muito triste para mim. Mette-Marit explicou que o seu papel futuro dependerá sobretudo da sua saúde. Estou a viver com uma doença grave e é isso que define o meu dia-a-dia. É isso que determina se poderei ou não cumprir o meu papel. Mette-Marit afirma que deseja estar ao lado do marido quando este ascender ao trono, se a minha saúde o permitir, esclarece. É claro que gostaria de nunca o ter conhecido, disse a princesa herdeira Mette-Marit na entrevista. Fui manipulada e enganada, afirmou, depois de detalhar as circunstâncias do encontro através de amigos em comum. Como enviada especial da ONU, Mette-Marit viajou extensivamente pelos Estados Unidos para ajudar mulheres e raparigas vulneráveis. Aí conheceu pessoas de confiança que a apresentaram a Epstein. Jeffrey Epstein tinha de facto construído uma vasta rede em todos os setores. Através das suas contribuições financeiras para inúmeras causas, tornou-se um grande filantropo. Os amigos que a apresentaram a Epstein trabalhavam na área da saúde global e em organizações, explicou Mette-Marit sem revelar o nome exato da pessoa que fez a apresentação. Eram pessoas com quem eu confiava e em cujo julgamento me baseava. Para mim é extremamente importante assumir a responsabilidade por não ter investigado o passado dele mais a fundo e assumir a responsabilidade por ter sido tão manipulada e enganada. Mas é importante esclarecer que não tenho culpa nenhuma nesta situação. São todas as vítimas aquelas que foram submetidas a estes graves abusos, que merecem justiça. E sinto uma raiva imensa porque elas não o receberam. Ao mesmo tempo, é importante para mim dizer que se fiz algo que contribuiu para legitimá-lo de alguma forma, é extremamente difícil para mim, claro, diz Mette-Marit. Era uma amizade, ele era antes de mais amigo de uma amiga minha. Se a pergunta era se a relação tinha outro caráter, a resposta é não, diz Mette-Marit sobre os e-mails, que por vezes davam a impressão de falta. Não vejo as coisas dessa forma. Vejo mais como um tom amigável. Esclarece quando o jornalista lhe diz que os e-mails pareciam ter um tom íntimo. É importante recordar que os documentos divulgados revelaram que a princesa herdeira tinha pesquisado no Google informações sobre Jeffrey Epstein, que já tinha recebido a sua primeira condenação por crimes sexuais. No entanto, a nora do rei Harald e da rainha Sonja nega ter conhecimento desta informação. Passei muito tempo a tentar descobrir por conta própria. Gostaria de ter o resto da troca de e-mails. Não sei o que encontrei, ou se eram informações que ele me pediu para pesquisar. Gostaria de me lembrar do que era. Provavelmente teria facilitado muito as coisas para mim agora. Mas se tivesse encontrado informações que me fizessem perceber que ele era um abusador e um criminoso sexual, não teria colocado um MG a sorrir depois, afirma. Não sabia que ele era um criminoso sexual ou um abusador, insiste Mette-Marit quando o jornalista lhe diz que a Wikipédia afirma que Epstein tinha sido condenado por violação. Quando a empresa norueguesa analisou os documentos de Epstein, disponíveis no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, foi revelado que a princesa herdeira Mette-Marit passou alguns dias na casa de Epstein em Palm Beach, na Flórida, em janeiro de 2013. Existem várias mensagens entre Mette-Marit e Epstein que mostram como o magnata se esforçou para ser o melhor anfitrião para a princesa herdeira. Um amigo em comum tinha pedido a casa emprestada. Foi por isso que lá fui.
o facto de ter estado lá e, sobretudo, sentir-me culpada pelas vítimas. Passei muito tempo a processar isto, por isso é muito difícil para mim pessoalmente e, na verdade, tem sido desde 2019, quando tomei conhecimento dos graves abusos, diz, lutando contra as lágrimas. Deixa também claro, no entanto, que todos os que conheceu ou com quem esteve durante esses dias eram maiores de idade. De seguida, a mulher de Akon faz uma declaração que é um dos grandes enigmas desta entrevista. Epstein comportou-se comigo de uma forma que não gostei. Não consigo esconder. Quando chegou o último dia da nossa estadia em Palm Beach, ele colocou-me numa situação que me fez sentir tão insegura que liguei para casa para contar a Akon, mas mantive contacto com ele durante algum tempo depois disso. Penso que foi provavelmente porque ele era tão manipulador que se aproveitou do facto de termos um amigo em comum. Que sou ingênua, gosto de acreditar no melhor das pessoas, mas também decidi cortar o contacto com ele e foi por causa de episódios como este. Uma das conversas que gerou maior escândalo na Noruega ocorreu em outubro de 2012 e o assunto do e-mail que Mette-Marit escreveu a Jeffrey Epstein era: "Vens a Oslo?", como se pode ver nos arquivos desclassificados, a pedido do Congresso dos Estados Unidos. "Procuro uma esposa. Paris parece interessante, mas prefiro escandinavas", escreveu Epstein à princesa herdeira durante a conversa, que foi iniciada por ela. A princesa respondeu: "Paris é um bom lugar para a infidelidade. As escandinavas são melhores candidatas a esposa. Mas, ao mesmo tempo, o que é que eu sei?" O jornalista da NRK pediu a Mette-Marit que explicasse a troca de palavras. Já o leu, por isso pode deduzir por si. Uma brincadeira entre amigos, nada de mais. Um tom amigável que se torna vulgar, disse durante a entrevista, na qual aproveitou ainda para agradecer ao rei Harald e à rainha Sonja pelo apoio e expressar a esperança de que este episódio não tenha abalado a confiança na monarquia.